Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem, a família de vocês também, que estejam todos se cuidando. Sou a professora Suélia. Hoje nós vamos estudar a nossa aula de número 10 da disciplina de matemática. Antes da gente começar a nossa aula, eu vou pedir para você pegar o seu caderno, um lápis, uma borracha e também uma régua. A gente vai utilizar a nossa régua hoje durante a aula para a gente aprender algumas coisas sobre retas numéricas e a régua nos ajuda muito, ok? Então, hoje nós vamos aprender sobre a reta numérica. Os objetivos da nossa aula. O objetivo, estabelecer a relação entre números naturais e pontos da reta numérica para utilizá-la na ordenação dos números naturais e também na construção de fatos da adição e da subtração, relacionando-as com deslocamentos para a direita ou para a esquerda. Então, além da gente identificar os números da reta numérica, nós também vamos aprender a utilizar a reta numérica para a gente fazer adições e subtrações. Também para a gente aprender sobre a diferença, os intervalos entre os números. Por isso que a régua é importante nessa aula, para a gente ir utilizando ela como a nossa reta, e aí vocês podem ir fazendo junto com a prof para vocês entenderem ainda mais. Então, a reta numérica é uma reta com números em ordem, com uma determinada sequência que irá possuir a mesma diferença entre os números. Em cada ponto vai apenas um número. Nessa reta nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ok? Nós temos o número 0 até o número 15. Por que aqui está, então, ela possui uma mesma sequência com a mesma diferença entre os números? Por quê? Dentro da reta numérica vai estar como essa aqui, do 0, 1, 2, 3 até o número final dela. Algumas vão estar de 2 em 2, vai estar 0, 2, 4, 6, 8, 10, vai estar de 3 em 3, 3, 6, 9, 12, 15, ou de 4 em 4, de 5 em 5, de 10 em 10. Só que essa diferença vai ter que ser igual do começo ao fim. Se a reta tem a diferença de 3 entre os dois primeiros números, todos os outros números vão precisar ter uma diferença de 3 em 3. Não pode ter de 2 em 2, depois de 3, depois de 4, depois volta para 1. Ela tem que então ter a mesma diferença entre os números para ser uma sequência numérica e então a gente utilizar a reta numérica para identificar qual é essa diferença, ok? Cálculos. Na reta numérica, nós podemos utilizar cálculos de adição e de subtração. Então, quando nós estivermos lá na reta numérica e ela vir para, e nós precisarmos, fazer uma subtração, nós vamos vir para o lado esquerdo, ok? Lado esquerdo, porque diminui, certo? Vem decrescente. Então, a gente já sabe, se vai diminuir, é uma subtração. Então, se eu vou utilizar a reta numérica na minha subtração, eu vou, então, do maior para o menor, que é o conceito, então, de subtrair, diminuir. Se eu vou, então, fazer uma adição, eu vou somar, eu vou juntar números, então, eu vou para o lado direito, Porque a adição, ela sempre soma, ela aumenta. Então, na reta numérica, eu vou fazer, então, para o lado direito, porque é o lado para que os números vão aumentando de valor, ok? Então, o lado que os números diminuem é a subtração e o lado que os números vão aumentando é a adição, beleza? Então, a adição, vamos ver aqui um exemplo, utilizando uma reta numérica. Então, ali, Luiz tem 3 balas e ganhou mais 7 de seu pai. Com quantas balas Luiz ficou? Então, ali na reta numérica, ele sai do 3, que é o número que ele tinha, certo? E eu vou mais 7 números, mais 7 casinhas, e vou somando. Então, do 3 eu vou colocar mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e chego no número 10. Então, eu já sei que 3 mais 7 são 10.
posso fazer essa adição utilizando a minha régua, ok? Então, Luiz ficou com 10 balas. E lembrando que quando é uma adição, nós vamos contar para o lado direito, porque é o lado que aumenta. Agora, subtração. Agora, vamos fazer uma subtração na reta numérica. Vocês podem fazer aí na régua de vocês também, para vocês entenderem melhor. Luiz tinha 12 selos. Ele colocou uma carta no correio e precisou usar 5. Com quantos selos Luiz ficou? Então, eu vou lá no número 12, que era o número de selos que ele tinha, e volto 5 casas, que é o número de selo que ele usou. Então, eu vou diminuir, eu vou voltar, eu vou para o lado esquerdo. Então, eu saio do 12, 1, 2, 3, 4, 5, e eu vou chegar no número 7. Então, 12 menos 5 são 7. Ok? Então, Luiz ficou com 7 selos, beleza? Então, ali a gente viu no exemplo de adição, que a gente vai para o lado direito, do menor para o maior. E quando nós vamos fazer subtração, então, que nós vamos diminuir, nós vamos para o lado da régua, da reta numérica também, que os números diminuem. Sempre é importante lembrar dessa diferença. Para fazer adição, subtração na reta numérica, você pode utilizar a sua régua. Então, quando a gente for fazer números menores, né, números mais simples, aqui essa vai até o 20, as réguas geralmente vão ali até mais ou menos 30 centímetros. Então, a gente pode utilizar a reta numérica ou construir uma reta numérica com mais números, por exemplo, para a gente utilizar nas adições e nas subtrações, ok? Vamos ver agora aqui exemplos com problemas utilizando a reta numérica. Pedro guarda a mesma quantia de dinheiro todo dia. Sabemos que no primeiro dia ele tinha R$ 2 e no segundo dia ele tinha R$ 4. Letra A. Quantos reais ele guarda por dia? B. Quantos reais ele tinha no terceiro dia? E C. Quantos reais ele tinha no sexto dia? Vamos fazer aqui junto comigo, então? Então, nós temos lá a reta, ok? E aí, nós temos o ponto com o 2, com o 4. Aqui nós não sabemos. Aqui nós temos o 8. Aqui nós temos o 10. E o último nós não sabemos qual é o valor. E aqui nós temos o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto dia, ok? Então, a primeira pergunta, quantos reais ele guarda por dia? Então, no primeiro dia, ele tinha 2. No segundo dia, ele tinha 4. Qual é a diferença de 2 e 4? Então, 4 menos 2 fica 2. Então, aqui nós sabemos que do primeiro para o segundo dia ele guardou R$ 2. Mas será que tá certo? Vamos continuar. Aqui nós temos o 8 e o 10. Então, vamos ver qual é a diferença do 8 e o 10. Eu tenho 10, certo? E eu tiro 8. Fico com 2. Então, nós já sabemos que a diferença, né, entre os números é de 2. Então, esse é o valor que ele guardava de dinheiro todos os dias. Então, a letra A, nós já sabemos que ele guardava R$ 2, porque é a diferença entre os números dos valores que ele guardava cada dia. A B, quantos reais ele tinha no terceiro dia? No terceiro dia nós temos um ponto de interrogação, porque nós não sabemos. Mas se no primeiro ele tinha 2, eu somei mais 2, que dá 4. Então, 4 mais 2 dá quanto? Então, 4 mais 2, 1, 2, nós temos 6. Então, aqui no terceiro dia, ele tinha R$ 6. Então, a letra B, nós já vamos marcar aqui, para nós não esquecermos, R$ 6.
E a letra C, quantos reais ele tinha no sexto dia? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia nós também não sabemos. Então, nós vamos o quê? Acrescentar o valor do quinto para o sexto dia, que é 10 mais 2. Então, 10 mais 2, 10, 11, 12. Então, aqui no sexto dia ele tem 12 reais. Tem uma letra C, nós já sabemos que é 12. Ok? Então, aqui nós conseguimos responder as 3 perguntas do problema utilizando a reta numérica e descobrindo quais eram os valores da reta numérica que estavam faltando também. Vamos conferir aqui então. Letra A, quantos reais ele guardou por dia? Para sabermos quantos reais ele guarda por dia, precisamos saber qual é a diferença entre os números. Para isso, temos que fazer uma subtração. Então, fazemos 4 menos 2, que é igual a 2. Sabemos que a diferença entre eles é de 2 em 2. Aqui nós podemos ver, né? 2 mais 2 é 4, 4 mais 2 é 6, 6 mais 2 é 8, 8 mais 2 é 10 e 10 mais 2 é 12. Então, a diferença entre eles é de 2 em 2. E a pergunta era quantos reais ele guarda por dia. Então, se a diferença entre cada dia era de 2, então Pedro guarda 2 reais por dia. A letra B, quantos reais ele tinha no terceiro dia? E quantos reais ele tinha no sexto dia? Então, vamos acompanhar aqui. Como já sabemos que ele guarda 2 reais por dia, devemos somar 2 ao número anterior ao que está faltando. Então, ali antes do primeiro ponto de interrogação no terceiro dia, nós tínhamos o número 4. Então, nós somamos 4 mais 2. E lá nós tínhamos o 10, então o 10 mais 2. Que aí, então, nós vamos ter o número 6 no terceiro dia e o número 12 no sexto dia. Então, as respostas ficam. Letra B, no terceiro dia ele tinha 6 reais. E letra C, no sexto dia ele tinha 12 reais. Treinando, vamos continuar então a nossa atividade aqui. Observe as retas numéricas abaixo e descubra qual é o intervalo entre elas. Intervalo, então, é a diferença entre os números da reta numérica. Lembra que a gente viu lá no começo que nem sempre elas vão estar na sequência, né? 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Aqui nós já vimos uma reta, então, que estava de 2 em 2 e agora nós temos que descobrir qual é o intervalo dessas retas numéricas. Vocês podem observar ali também que as retas numéricas não precisam começar sempre em 0 ou em 1. Elas podem começar com outros valores também. Então, ali na primeira, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Qual que é o intervalo entre elas? Do 2 para o 1, qual é a diferença? 2 menos 1 fica 1. 3 para o 2, 3. Tiro 2, fica 1. Então, eu já sei que a diferença entre eles é de 1. É de 1 em 1. 1 mais 1 são 2, 2 mais 1 são 3, 3 mais 1 são 4, 4 mais 1 são 5 e 5 mais 1 são 6. Tranquilo, já descobrimos a primeira. A segunda, então, nós temos lá 5, 10, 15, 20, 25 e 30, ok? Essa é a nossa segunda reta numérica. Nós temos esses valores. Qual será a diferença? Então, vamos lá. 10 para 5 ou 5 para 10, nós temos a diferença de 5. 10 menos 5, 5. Para conferir, né, nós vamos fazer o próximo também para a gente ter certeza. Do 10 para o 15, então 10, 11, 12, 13, 14, 15.
é 5 também. Do 15 para o 20, então 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5. Então, todos eles deu a diferença de 5. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês conseguirem ver. Então, o intervalo aqui é de 5 em 5. Lembrando que o intervalo entre os números, ele precisa ser sempre o mesmo. Ele não pode aqui ser 5, aqui ser 2, no meio ser 7, por exemplo. Tem que ser sempre o mesmo. Ali a última, então, nós temos o 11, 14, 17, 20, 23 e 26. Beleza? Agora, nós vamos ver a diferença, né, dessa reta numérica. Qual é o intervalo? Então, aqui nós começamos do 11 para o 14. Então, 11, 12, 13 e 14. Deu 3. Vamos conferir o próximo só para a gente ter certeza. Então, do 14 para o 17, 14, 15, 16, 17. Também temos a diferença de 3. Então, nós já temos certeza que o intervalo dessa reta numérica é de 3 em 3. Vamos lá conferir? Então, a primeira, a resposta é 1, o intervalo é de 1 em 1. Na segunda, a resposta é 5, o intervalo é de 5 em 5. E a última, então, o intervalo é de 3 em 3. Muito bem. Então, na nossa aula sobre reta numérica, nós vimos que nós podemos utilizar uma reta numérica para realizar adições, para realizar subtrações, para resolver problemas, para nós descobrirmos intervalos entre elas, para resolver diversos, contas, nós podemos sim utilizar a reta numérica. Quando a gente, vai fazer em sequência de 1 em 1, a gente pode usar a nossa própria régua ou, desenhar uma reta para a gente já ter o exemplo prontinho ali para quando a gente precisar fazer. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, voltem os nossos slides, assistam a nossa aula novamente, pesquisem, busquem no livro didático de vocês também mais informações sobre o assunto e depois vocês realizam a nossa atividade lá na plataforma com muita atenção e muito capricho, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula. Até mais!